Bom dia, feliz sábado. Para os internacionais, good morning, happy Sabbath, certo? My sister e my brother, aqui é meu irmão e minha irmã, né? Irmãos, é um prazer estar com vocês aqui, tá? Para mais um sábado, passarmos juntos. Não vou estar apenas o sábado, vou estar também amanhã no domingo, falando com vocês aqui, estudando a Bíblia. Tá bom? Tá bom, Rosinha? A senhora foi culpada pelo corte de cabelo do irmão Cláudio? De novo? A senhora não podia cortar um pouquinho maior o cabelo dele? Eu falei, olhei para o irmão Cláudio e falei assim, irmão Cláudio parece que emagreceu. Mas aí eu olhei bem assim e falei, é o cabelo dele que está diferente. Foi a irmã Rosinha. Ele que quis. Aí, irmão Cláudio, mas ficou bom, viu, irmão Cláudio? A voz continua mesmo, mas os cabelos contam a diferença. Irmãos, eu gostaria de convidar... O que é? Ele também cortou, é? Mas você não fica atrás não, irmão. O senhor também... O Zenebone ali não é brincadeira não, né? É isso aí. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Uma questão de honra é o título das minhas considerações de hoje. Amém ou misericórdia? Tem gente com misericórdia aí, com bastante misericórdia. Vamos dar misericórdia para vocês aí. Amém? Ainda não está o amém forte. Esperar mais um segundo. Provérbios 3, 9 e 10. Amém? Amém? Agora sim. Vamos ler então. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. Quem é o doador de todas as coisas para nós, irmãos? Deus. Deus nos dá a vida, Deus nos dá o tempo, Deus nos concede os nossos talentos e Deus também nos concede os nossos bens. E como nós honramos a Ele de acordo com esse texto? Como nós honramos a Deus? Retribuindo, devolvendo a Deus uma parte do nosso tempo, quando nós guardamos o sábado, quando nós fazemos o trabalho missionário, quando você está na igreja, você está retribuindo a Deus aquilo que Deus também lhe dá. Quando você também desenvolve os seus talentos, quando você também devolve o seu dízimo e as suas ofertas. Agora eu quero perguntar a você, Deus precisa do seu dízimo e das suas ofertas? Não. O que Deus precisa de nós, irmãos? Por isso que eu gosto do irmão Cláudio, viu? Deus precisa da nossa fidelidade, do nosso amor, do nosso reconhecimento. Nós honramos a Deus quando devolvemos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Na Bíblia nós encontramos mais ou menos 500 textos que falam sobre a oração. Encontramos mais 500 textos que falam sobre a fé. Mas sabe quantos textos Deus fala sobre o dinheiro, irmãos? Na Bíblia? Mais de 2.000 textos. Porque o dinheiro tem importância também na vida do cristão e no seu relacionamento com Deus. Das 59 parábolas de Jesus, 24 fala sobre o dinheiro. E a igreja adventista, irmãos, é a igreja que mais segue direito esses conceitos. A igreja adventista, ela é clara em mostrar para os irmãos para onde que vai o dízimo e a oferta. Nós somos uma igreja mundial, o dinheiro que entra na igreja não vai para o pastor é assalariado da associação, ele tem o seu salário, não vê a cor do dinheiro, é isso aí. Ele recebe o seu salário e o dinheiro da igreja é distribuído na igreja mundial,
e eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece. Quero que o moço ali, se o moço encontrou ali o PowerPoint, eu quero mostrar aqui, antes de entrar no estudo mais profundo da Bíblia, o que acontece com seus dízimos e as ofertas, para que os irmãos fiquem sabendo, porque isso é uma questão de honra a Deus, o destino e a aplicação das nossas ofertas e dízimos. Se você encontrar alguém aí que diz assim, olha, no meu dízimo vai para o pastor, não é verdade. Você vai ver aqui o que é a igreja, como a igreja trabalha. Como que muda aqui? Você muda para mim? Vamos lá ver. Muda aqui, ó. Dízimos e ofertas. Os dízimos, irmãos, eles vêm da igreja, como os irmãos deram os seus dízimos hoje, ofertas, eles vêm da igreja, da coportagem, os coportores que trabalham na venda de livros na igreja, eles também devolvem o dízimo, esse dízimo ele entra para a igreja, da folha de pagamento, os pastores devolvem o dízimo, na folha de pagamento eles já devolvem uma autorização para tirar 10% do salário dele, tira 10%, eu sei que descontam quase 50% do salário do pastor, mas na folha de pagamento, o salário do pastor também devolve o dízimo, os obreiros e funcionários devolvem o dízimo, os professores e os aposentados devolvem o dízimo. Tudo isso entra num bolo. E agora para onde? Qual é o destino do dízimo? Vamos mostrar aqui. Aqui está. O dízimo, irmãos, ele tem um repasse. A divisão, a associação geral recebe 10% de todo esse dízimo. Então 10% é enviado lá para os Estados Unidos, que é a associação geral da igreja. O seu dízimo aí que você entrega, 10% vai para lá. Tá bom? A rede Novo Tempo, que é a nossa rede de comunicação, que prega o evangelho, aqueles que têm aí a rede Novo Tempo, recebe 2,5% do dízimo. O IAJA, 3%. A União Central Brasileira, 10%. Os colégios superiores, 1,5% do nosso dízimo. Colégio de ensino médio, 2%. Colégio local, se nós tivéssemos uma escola local aqui, ia receber 6%. Mas isso é dividido para os colégios locais. Né? E os céus, 1%. Isso é 36%. O saldo para o campo local, 64%. Esse 64% fica no campo local, no seu dízimo. E o que é feito com este 64%? Vamos mudar aqui. Não, volta atrás. Esse 64%, irmãos, que fica no campo, eles usam para comprar terrenos, para o evangelismo, quando temos o evangelismo em um lugar, para a folha de pagamento também da associação, dos funcionários da associação, e para as outras coisas, fica o 64% dividido assim, nesses planos de programa da associação. Os irmãos entenderam? Agora as ofertas, muda aqui, muda. As ofertas, escola sabatina, culto divino ou qualquer outros cultos. Muda de novo. Aqui, escola sabatina, 13º sábado, inversão e natalício. Isso aí vai tudo para escola sabatina, né? Culto divino ou quaisquer outros cultos. Pacto, plano financeiro, gratidão, ofertas voluntárias. 20% vai para a Conferência Geral, Campos Missionários Mundiais. 10% para a PAC, Programa de Desenvolvimento do Campo. 10% para a PAC, Programas Missionários do Campo, União e Divisão. 3% para a União e 5 sábados para a Divisão. E 60% das nossas ofertas ficam para a caixa o quê? Da igreja local. Então a maior parte fica para os gastos da igreja local. Se você quiser construir uma igreja, dê seu dízimo e dê também a sua oferta, para ficar na igreja local. Né? Como essa pessoa veio hoje aqui e deu R$ 758 para a construção da igreja. Agora, quando a pessoa dá assim, um dinheiro
para a construção da igreja, 100% entra naquele caixa. Quando é denominado ali naquele folhetinho que você devolve os seus dízimos e as ofertas. O caixa da igreja. Tá bom, irmãos? Aqui está então, mais ou menos, para os irmãos entenderem. Viu como que a igreja adventista é séria? Viu como que ela trabalha de uma maneira organizada? É uma igreja mundial, tem o seu destino certo para as coisas. Não fica só para uma pessoa. Não fica para o pastor, né? Fica para a pregação do evangelho em todo o mundo. Muito bem. Irmãos, agora eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 6. A partir do verso 17. Josué, capítulo 6, a partir do verso 17. Amém? Oh, que beleza. Diz aqui. Eu quero ler a partir do verso 15. No 7º dia, madrugaram ao subir a alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as toqueis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda a prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, e irão para o seu quê? Tesouro. Esta história, irmãos, é a história de uma cidade, chamada Cidade de Jericó. A cidade de Jericó, irmãos, era uma bela cidade, uma fortaleza. A primeira cidade que Israel devia tomar para entrar na terra prometida. Os espiões, espiões ou espiões? Espiões, porque anciãos, eu pensei que era também espiões, mas espiões. Espiões, irmãos, eles foram lá espiar a terra, e quando viram a grandiosidade de Jericó, eles ficaram assustados. Não somente havia muito ouro e muita prata, mas as pessoas eram ricas ali dentro, e os homens eram gigantes. Eram pessoas altas. Eles pensaram que nunca iriam tomar posse daquela terra. Era impossível, uma missão impossível. Mas para Deus, há alguma coisa impossível, irmãos? Nada. Se você aí está enfrentando uma luta em sua vida, não sei, que para você é impossível resolver, não se esqueça que você tem um Deus maior que as suas lutas, que os seus problemas, e que pode resolver todas as nossas dificuldades, de acordo com a sua vontade. Porque às vezes nós não aceitamos a vontade de Deus, né? Que é muito superior à nossa vontade. Mas Deus é sábio. E ali estava a cidade de Jericó. O povo de Israel rodeou a cidade 7 dias. E no 7º dia eles deveriam rodear quantas vezes? 7 vezes rodearam a cidade. E os sacerdotes iam trocar as trombetas. E eles não iriam fazer nada. Era a ordem de Deus. Eles não iriam fazer nada. Deus iria derrubar o quê? Os muros daquela cidade. E Deus derrubou, irmãos? Derrubou.
quando os sacerdotes tocaram a 7ª vez, no 7º dia, aqueles muros caíram por terra. E agora o povo de Israel entrou na cidade, e quando os muros caíram, irmãos, apareceu toda a riqueza da cidade. Eles entraram dentro da cidade, e Deus tinha dado uma ordem: olha, vocês vão encontrar lá muita prata, muito ouro, muitas roupas bonitas, mas isso tudo me pertence. Eu não quero que vocês tomem posse de nada. Isso vai me pertencer, porque eu que ajudei vocês a entrarem na cidade. Eu vou depois abençoar vocês e vocês vão ter o dobro, mas isto me pertence. Tudo que vocês pegarem lá de prata e ouro e coisas preciosas me pertence. Vai servir para construir o meu tabernáculo. Certo? Foi um pacto com Deus, né? Agora eles entraram. Todos obedeceram à voz de Deus. Verdade ou mentira? Hã? Não. Tinha um homem lá no meio do povo, irmãos, que ele se chamava Acã. E quando Acã viu aquela prata e aquele ouro, e Deus havia dito: olha, não toqueis isso aí me pertence. Ele falou: não, eu não acho que... eu vou pegar um pouquinho para mim. Deus não precisa de tanta coisa assim, né? Eu vou pegar um pouquinho para mim. Diz que ele pegou um pouco de ouro, um pouco de prata e as vestimentas bonitas lá do povo de Jericó, e cavou um buraco no fundo da tenda, enterrou aquilo lá. Parece que ninguém estava sabendo, né? Aí está. Deus estava vendo, irmãos, como Deus vê todas as coisas que acontecem na nossa vida. Deus estava vendo, e Acã pensou: olha, ninguém viu, ninguém está sabendo, só eu. Mas Deus sabia que ele estava escondido, e começou a acontecer algumas coisas no arraial de Israel. Trouxe a maldade no meio do povo. E aí então Deus revelou quem havia feito isso, que era Acã. E o sacerdote foi lá falar com ele. Josué foi lá falar com ele, líder do povo. Josué já sabia que ele tinha escondido, sabia o lugar que ele havia escondido. Deus havia revelado. E ele foi lá. E ele chegou lá e perguntou: você fez alguma coisa errada? Não. Né? Todo mundo tem uma desculpa, né? E ele tinha 1000 desculpas. Não foi nada, está tudo certo. Aí Josué: você mentiu. Mandou tirar a tenda, abriu o buraco, ele estava lá. E Acã, irmãos, pagou com a sua própria o quê? Com a sua própria vida. Não somente ele, mas toda a sua família foi destruída. Pagou com a vida a sua infidelidade. Quantos e quantos também, irmãos, neste mundo não são fiéis a Deus? E um dia, irmãos, Deus vai pedir conta de todos nós. E muitos irão pagar com a própria o quê? Com a própria vida. É isto. Está na história. Deus, irmãos, é um Deus de amor, mas é um Deus também de justiça. Deus é um Deus de misericórdia, mas é um Deus também de verdade. Nós não podemos, irmãos, ser abençoados por Deus se nós ficarmos com a parte que lhe pertence. Não pertence ao pastor, não pertence, pertence a Deus. Nós devolvemos a Deus de coração. Agora existe uma outra história na Bíblia. Uma outra história. Eu quero que vocês abram a Bíblia agora no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Na mesma cidade de Jericó aconteceu essa história. A partir do verso 1. Amém ou misericórdia? Oh, vocês estão animados agora eu senti força. Entrando em Jericó, naquela mesma cidade, agora Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico,
procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele fez o quê? Desceu depressa. Irmãos, Zaqueu, ele tinha algumas qualidades. A primeira qualidade é que ele era o quê? Rico. Quem gosta de gente rica aqui? Tem gente que não gosta de gente rica, né? Mas às vezes eu vejo o rico é mais bem tratado que o pobre. Quando chega um rico, o pessoal o quê? Tira o chapéu, né? Mas com Zaqueu não acontecia isso, irmãos, porque ele era o chefe dos publicanos, ele cobrava imposto. Quem gosta de pagar imposto aqui? Hã? IPVA, IPTU. Mas como a Bíblia diz, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós cumprimos o nosso dever, né? Nós obedecemos. E nós pagamos imposto, irmãos, de tudo aquilo que nós compramos. Diz que tem lá em São Paulo o impostômetro, né? E aquilo está virando direto lá. O pessoal tem uma raiva daquilo. Não é verdade, irmão Zenibone? Meu pessoal fica com raiva. 4 meses por ano nós trabalhamos para pagar imposto. E esse imposto, irmãos, era alto também naquele tempo. Zaqueu que cobrava imposto, era rico. Porque ele cobrava o imposto e fazia algumas falcatruas também, não é verdade? E ele era rico. E ele também, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Quando Zaqueu passava, o pessoal... lá vem o cobrador de imposto em favor de roubo. Ele era de pequena estatura. Quem é de pequena estatura aqui? Vem cá, irmão, vem cá. Vem cá, irmão, faz favor. Aqui, irmão, Zaqueu aqui, ó. Apareceu o Zaqueu aqui, ó. Qual é o nome desse irmão aqui? Hã? Abílio, José Abílio. O irmão José Abílio é amado pelos irmãos aqui, graças a Deus. É, irmão José Abílio? Ele não é ninguém. Mas quando o povo, irmãos, passava assim, perto de Zaqueu, como era a cara do povo quando via Zaqueu? Mostra a cara de Zaqueu. Como era? Fecha a cara. Sim. Tá vendo? Via Zaqueu, ficava bravo. O pessoal ficava bravo. Porque Zaqueu era cobrador de imposto. Mas o senhor não é. Graças a Deus, o senhor é salvo pelo poder de Deus. Amém, amém, irmão Abílio. E agora então, irmão, Zaqueu, ele queria ver a Jesus, né? E para ter um encontro com Jesus, o que Zaqueu fez, irmãos? Ele correu na frente da multidão. Você pode estar em 3 lugares: atrás da multidão, no meio da multidão, ou na frente da multidão. Se você estiver atrás da multidão, você não vai chegar nunca a Jesus. Por quê? Porque a multidão vai impedir você. Se você estiver no meio da multidão, como o Zaqueu era pequeno, ele ia ser pisoteado. Já não era bem quisto. Aí o povo ia descontar nele, né? Ia pegar ele ali no meio, ia judiar dele ali no meio. Agora eu vou descontar em você o que você fez de mal. Então ele correu na frente. O cristão, irmãos, ele não fica no meio da multidão nem atrás. O cristão vai sempre o quê? Na frente. Ele luta para se relacionar com Jesus. Ele luta para orar. Ele luta para frequentar a igreja. Ele luta para estudar a Bíblia. Para devolver o seu dízimo, as suas ofertas. Ele luta. Porque ele quer estar aonde? Na frente da multidão. Ele não quer estar atrás. Você já viu um atleta, quando ele corre, ele se prepara. E quando ele chega no final da corrida, irmãos, que ele chega em primeiro lugar, ele está cansado. Tem uns que chegam até se arrastando quase. Mas eles chegam ali cansados, porque eles se prepararam, eles correram, eles deram tudo de si. E o cristão, irmãos, precisa agir assim neste mundo. Ele precisa correr para se encontrar com Jesus e correr na frente. E foi isso que Zaqueu fez. E quando Jesus passou embaixo da árvore, o que aconteceu, irmãos? Ele olhou para cima, porque ele sabia que Zaqueu estava lá.
Falou, Zaqueu, desce depressa, porque eu convém eu ir hoje na sua casa. Ele não esperava isso de Jesus, irmãos. Porque Jesus não comia com o publicano, não sentava com o publicano. Ele era rejeitado. Jesus veio, irmãos, para conversar com todas as pessoas, tanto pobres como ricos. E ele conversava com o pobre e com o rico da mesma maneira. Jesus tratava as pessoas iguais e sabia o que estava no coração das pessoas. Jesus foi criticado por isso. Os fariseus, os publicanos, disseram, isso aí, os discípulos, o seu mestre está comendo aí com pecadores. Zaqueu é um grande pecador, o cobrador de imposto. Falou assim, né? O pessoal falou, mas Jesus não deu bola para isso não, irmão. Nós não podemos dar bola para isso. Nós precisamos conversar com todas as pessoas. Quantos homens que estavam na sarjeta e alguém foi lá e estendeu a mão para eles e falou de Jesus e eles se converteram, se transformaram. E agora Jesus foi na casa de Zaqueu. E que encontro maravilhoso, né, irmãos? O que Zaqueu fez, irmãos? Jesus perguntou o que ele deveria perguntar, e não sei qual é o seu problema, talvez não seja o dinheiro, né? Talvez seja outro problema. Jesus podia tocar nesse problema seu, não sei. Mas Jesus foi direto ao ponto. Zaqueu, como é que vai a sua vida? Você é um homem rico. Esse dinheiro que você ganhou aí foi honesto? Hã? Aí Zaqueu disse, não, Senhor, não foi. E os pobres estão aí passando necessidade, e você dessa maneira, né? O que Zaqueu disse, irmãos? Vou dar metade dos meus bens para os pobres. E quem eu defraudei, vou restituir 4 vezes mais. Ele entregou aquilo que ele devia às pessoas e também para Deus. Ele foi fiel. Ele reconheceu que ele estava errado e ele foi fiel a Deus. Essa história, irmão, também nos adverte, porque no final Jesus diz assim, hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu foi perdoado, foi transformado e foi recebido por Deus de braços abertos. Um exemplo de Acã e um exemplo de Zaqueu. Qual dos dois exemplos nós vamos seguir? Será que nós vamos tomar a decisão, irmãos, de sermos fiéis a Deus, guardando o nosso sábado? Como nós vamos guardar o sábado, irmãos? Existe um dia chamado dia da preparação. Que dia é esse dia da preparação? Sexta-feira. O que nós devemos fazer no dia da preparação, irmãos? O que nós devemos fazer? Preparar, já diz assim, preparar, né? Devemos preparar tudo para o sábado. Vamos preparar a nossa roupa. Que roupa que eu vou amanhã na igreja? Não é qualquer roupa. A nossa melhor roupa, né? Nós vamos reservar para Deus. Aquele que não tem uma roupa chique, talvez um terno, vá com a sua melhor roupa. Escolha lá a melhor roupa. Essa daqui é do sábado, para ir na igreja. Melhor roupa. Prepara a roupa. Prepara o que mais? O almoço. Não precisa ser um almoço dispendioso, né? Talvez comprar umas frutas lá, comprar uva, né? Pêssego, maçã, né? Aqueles que puderem, uma melancia, né? Compra frutas lá, faz um iogurte, pega um copinho de iogurte, põe num litro de leite, né? Pega umas farinhas lá, não precisa ser uma coisa que você vai gastar muito tempo, não. Não é verdade? Você não vai gastar, não precisa fazer lasanha, não é, né? Se quiser fazer, pode fazer, né? Se quiser fazer, pode fazer. Doce de abó, pode fazer. Mas prepara tudo na sexta-feira, para que no sábado já esteja preparado. Não é verdade? E aí, irmãos, nós recebemos o sábado quando? No pôr do sol. Quando o sol está escondendo, nós recebemos o sábado. Reunimos a nossa família, fazemos o culto ali, abraçamos um ao outro, beijamos, desejamos o quê?
Happy Sabbath. Feliz sábado. Feliz sábado a toda a nossa família. E aí nós vamos, se tiver algum trabalho missionário, vamos fazer alguma coisa. Então vamos dormir, estudar lição, né? Então vamos dormir. Aí chega sábado de manhã, para a igreja. Todos na igreja. Não ligar a televisão a não ser no Novo Tempo. Tem uns que ligam a televisão no sábado e vai passando de tudo ali e a família assistindo. E vai parar no Corinthians, né? Eu cheguei, levei até um susto ali, tem um símbolo do Corinthians, não sei aonde ali, rapaz. Levei um susto. Não é verdade? Tudo bem, quem torce para o Corinthians, que Deus seja louvado também e abençoar todo mundo, né? Irmãos, então é isso aí. Nós precisamos ser fiéis a Deus na guarda do sábado. Fazermos as coisas que precisam ser feitas no sábado. Não transgredirmos o dia do Senhor. Os lugares que nós vamos. Vamos dedicar esse tempo para Deus, para a igreja, para as coisas de Deus. Também os nossos talentos. Você já fez trabalho missionário na vida? Falou de Jesus para alguém? Tome a iniciativa de falar de Jesus para alguém. Uma outra coisa, o templo. Quem é o templo? O nosso corpo. Né? Eu sou meio gordinho assim, mas faço exercício. Ontem caminhei com a minha filha ali, a moça mais bonita do mundo ali, ó. Cuidado os gaviões, hein? A moça mais bonita do mundo, minha filha. Ontem eu caminhei com a minha filha, conversei com ela, né? Que gostoso, irmãos. É isso aí, faça uma caminhada, né? Evite comidas que possam prejudicar a saúde, né? Seja uma pessoa temperante, e aí você vai também cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E também cuide do seu tesouro. Deus lhe deu 9 partes para você gastar aonde você quiser. Tudo pertence a Deus. Mas Ele lhe deu 9 partes para você gastar com a sua família, nos seus passeios, aonde você quiser. Mas uma parte pertence a quem? A Deus. Trazei todos os dízimos a casa do Senhor, para que haja mantimento em sua casa. E provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas do céu, e não vos derramar bênção sem. Agora eu quero ver, um irmão que vier, pastor, não tenho dinheiro para nada. E eu chego para ele, você dá o dízimo, você devolve o dízimo? Não, não devolvo. Então você não vai ter dinheiro mais durante toda a sua vida. Você está na miséria. Porque não é eu que abençoo. É quem? É Deus. É Deus. Não adianta você se ajoelhar na igreja e pedir dinheiro para Deus se você não é fiel a Ele. Não adianta, irmãos. Nós precisamos ser fiéis a Deus em tudo. Quando nós somos fiéis a Deus, nós recebemos as suas bênçãos. Não vamos ser Acã, vamos ser Zaqueu. Se alguém cometeu alguma falha, peça perdão a Deus. E a sua misericórdia de Deus vai perdoar e vai ajudar você a continuar a sua vida. Mas seja fiel. Honre a Deus. E você também será o quê? Honrado. Você também será abençoado. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Este é o meu desejo e a minha oração. Amém.